Graça e paz a todos. Bom dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos livro de Atos, capítulo 21. Atos 21. Manhã fria, né, meus irmãos? Jundiaí está mais frio do que de Caieiras, misericórdia. Bom dia e uma paz do Senhor para aqueles que estão aí nos acompanhando. Atos 21, vou ler a partir do 7. Atos 21, 7. Amém? Diz assim: Continuamos nossa viagem de Tiro e chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegamos a Judéia. Chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, pedimos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me? Algumas versões, eu até fala na NVT, ele fala, assim como me partem o coração, né, que é no 13. Eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo com quem nos havíamos de hospedar. Mais um momento de oração, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós levamos a Ti a nossa oração e já agradecendo, Pai, por essa oportunidade, porque o Senhor tem nos preparado de estarmos reunidos nessa manhã para ceiarmos. Então nos ajude no nosso entendimento, na nossa compreensão. Somos limitados, muitas vezes não estamos compreendendo, entendendo, mas o Senhor é poderoso para abrir o nosso entendimento, alargar as fronteiras do nosso coração, para que a gente possa entender a Sua palavra, compreender o significado e o sentido de todas as coisas. Então nos ajude para que possamos de fato, Senhor, ouvirmos a Tua voz, para que não fique apenas no campo das ideias, mas que isso vire atitudes em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. É que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele está em uma viagem missionária, e essa é a 3ª viagem missionária que ele está fazendo. E ele está a caminho de Jerusalém. E ele vai passando por vários lugares que ele já tinha passado anteriormente, né, nessa caminhada, nessa jornada, porque as viagens eram longas e, né, como a gente sabe, bem diferente dos dias de hoje. Não tinha recursos, não tinha suficiente, não tinha transportes adequados, sempre era de uma maneira, muitas vezes caminhando, né, ou até, e muitas das vezes foram de navio. Mas enfim, ele estava ele tinha um local para chegar. E ele vai passando, né, na cidade, conversando com os irmãos, aquela visita, né, com pessoas que ele já tinha convivido.
E nessas visitas havia instruções, ensinamentos, exortações, fortalecimento na caminhada, para que permanecessem firmes. E ele já deixava os irmãos avisados que era a última vez que eles teriam esse encontro. Não mais veriam Paulo. Ele já deixava isso sinalizado para eles. Mas eu gostaria de destacar aqui algo que aconteceu, que partiu do próprio Paulo, e é apenas uma palavra que ele disse, no verso 13, que quando ele foi constrangido, principalmente nesse lugar, em Cesareia, né, que ele se permaneceu, e no 10 fala que ele ficou ali por muitos dias, que quando ele recebe uma informação, e essa informação chega até Paulo de uma forma que de verdade é dura de ouvir, porque os próprios discípulos que estavam com ele, as pessoas que quando ouviram essa mensagem, né, de um profeta, ficaram abalados, ficaram constrangidos, entristecidos, tristes, murchos, mas que quando Paulo recebeu essa mensagem, ele disse: eu estou pronto. Estou pronto. Irmãos, e uma reflexão que eu fiz comigo mesmo, que eu me perguntei: eu estou pronto? Eu estou pronto? Será que você está pronto? Nós estamos prontos? E a pergunta que se você está pronto, se eu estou pronto, não é porque nós estamos prontos só para morrer. Mas será que nós estamos prontos para servir? Para sermos de fato aquilo que nós carregamos, o nome de cristãos, nós estamos prontos? Uma reflexão que eu fiz: será que eu estou pronto para a obra? Para aquilo que Deus colocou na minha mão? Para aquilo que Ele me chamou para fazer, que Ele tem colocado na minha mão? Será que eu estou pronto? Será que de fato eu posso falar? Porque aqui tudo bem, Paulo está falando: eu estou pronto, porque ele ia ser preso, amarrado, torturado, ia morrer. Mas vamos trazer para a nossa realidade de hoje, nossos dias de hoje, nossa vida que nós levamos, o nome que nós carregamos de cristãos, de estarmos numa igreja politicamente correta, com verdades, pregando a palavra de Deus com sinceridade, pessoas sérias no comando. Será que se eu olhando para a minha vida, e você olhar para a sua, faça essa reflexão: nós estamos prontos para essas verdades? Nós estamos de fato sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer coisas básicas da fé. Básico da fé, básico, coisa que é simples de você realizar. Coisas que quando nós estávamos fora do aprisco das ovelhas, nós fazíamos com maior alegria. E quando nós viemos para a fé, quando o Senhor nos resgatou, a gente começa a colocar empecilhos, dificuldades, não empenhamos tempo, recurso, não dedicamos tempo com sinceridade, não somos sinceros e verdadeiros. Mas aí talvez você fale para mim: mas era Paulo. É Paulo. Tudo bem, eu entendo. Paulo, plantador de igreja, pregador do evangelho, alcançou vidas, foram plantando e passando por situações. Era um homem, mas era um homem comum como qualquer um de nós. Tem um Salmo 84. Eu vou ler na NVI, eu vou ler só alguns. Salmo 84. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos teus pátios, nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei o Deus vivo.
Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Irmãos, olha a profundidade do que o salmista está tratando. Ele está tratando de algo que está partindo de um ser, de uma alegria, de um contentamento, de estar presente em os átrios do Senhor. E quando eu perguntei, será que estamos prontos para servir o Senhor como devemos servir? Se nós não temos a alegria e o prazer de nos reunirmos, de sairmos dos nossos lares, deixarmos nossos afazeres lá, para estar aqui. Não é só aqui que é o ponto-chave, não é só aqui, mas faz parte de de um contexto. E por isso, quando eu falo, nós não estamos prontos, será que nós estamos prontos para adorar? Será que nós estamos prontos para servir? Será que nós estamos prontos para obedecer? Será que estamos prontos para ser confrontados, exortados? Porque muitos de nós, quando somos confrontados, exortados, nós fechamos a cara. Paramos de cultuar, paramos de servir. Essa é a pergunta, estamos prontos de verdade? Será que o Senhor tem sido a nossa alegria, a nossa satisfação? Porque se não é, nós não estamos prontos. Se chegar hoje uma perseguição no nosso país, nós estamos prontos para receber essa perseguição, porque nós vivemos um país livre. Podemos adorá-lo em qualquer lugar. Nada nos impede de, vamos fazer um culto na praça hoje. Podemos lá armar os aparelhos, colocar um microfone, pregarmos o evangelho. Mas nós não estamos prontos, meus irmãos. Eu olho para a minha vida, nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para nada. Nós não estamos prontos para obedecer a algo simples e básico da fé. Somos rebeldes em muitas coisas. Em muitas coisas. E qual a grande questão? Que o nosso coração está sendo sondado. Deus não está olhando a nossa aparência. Somos bem arrumados, estamos bonitos, estamos falando corretamente, né? Bem. Estou falando bonitinho, certinho. Deus está sondando o coração de cada um de nós. Se de fato aquilo que estamos falando é o que está. Então, quando eu falei, irmãos, a gente pode falar, mas é Paulo, né? Paulo, ele é um homem diferenciado. Tá bom. Tem um livro, Os Mártires, não sei se alguém já leu, né? Eu tenho em casa. E ele fala de morte. 500 folhas falando de morte. Perseguição, luta. E aí talvez você fale, mas... E tem muitos nomes lá que a gente nem sabe quem é. Eu mesmo, tem um monte de gente lá que nunca ouvi falar na história. E a pergunta é, você conhece Cicely Osmer? Alguém conhece? Cicely Osmer? Nunca tinha ouvido falar de Cicely Osmer. Pois é. Cicely Osmer, ela foi queimada viva com 22 anos de idade. Amarrada no poste. Tocaram o fogo com 22 anos de idade. Porque não quis negar Cristo. E a palavra que ela disse, na hora que ela está sendo queimada, bem-vinda tu, ó cruz de Cristo. Uma pessoa comum. Não era um Paulo, era um servo, um cristão. Uma pessoa que entendeu o evangelho, que estava pronta. Então, meus irmãos, se nós não estamos prontos para obedecer às coisas básicas da fé, nós não estamos prontos para nada. 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 Nós não estamos prontos para nada. Se nós vivemos um evangelho raso, superficial, se não conseguimos obedecer às coisas básicas da fé, nós não estamos prontos. Nós podemos falar assim, Paulo, eu estou pronto. Porque era o comportamento dos irmãos, quando ouviram aquilo, ficaram desesperados. Não, Paulo, não vá, não se envolva, não, fique aqui. Ele falou, meus irmãos, vocês estão acabando comigo desse jeito.
Porque Paulo, irmãos, já estava sendo preparado, no capítulo 20. Isso é aqui, mas já vinha. No 22. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. 22, 23. Somente sei e que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Estava pronto. Paulo não recebeu mensagens de conforto, consolo, não recebeu mensagens que agradável ou massageasse o ego dele. Prisões e tribulações te aguardam, Paulo. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Meus irmãos, vocês conhecem William Tyndale? Também foi queimado vivo. Alguém já ouviu falar em William Tyndale? Talvez alguém já deu. Foi queimado vivo. Queimado vivo. Sabe o que ele disse, tendo queimado? A frase que ele falou: Senhor, abra os olhos do rei abra os olhos do rei da Inglaterra. Estava pronto, um homem comum, que entendeu o evangelho, que pregava a verdade, que estava pronto para receber qualquer coisa que vinha do evangelho. Quantos de nós, irmãos, estamos capengando, desanimados, tristes, murchos, por coisinhas básicas, uma decepção, um desemprego, uma coisa básica que a gente fala, Senhor, isso a gente supera, mas a gente não persevera, não avança, não se fortalece nele, não busca nele conforto, consolo, alegria, para que possamos falar assim, estou pronto. Para que quando a demanda chegar na sua mão, você fala, estou pronto, deixa comigo. Às vezes não é dinheiro, é seu tempo, é obediência, é coisa simples da fé. Mas que a gente possa de verdade, meus irmãos, falar, assim como Paulo, quando diante daquela situação, dos irmãos vendo os irmãos chorando, que constrangeu ele tanto, desse jeito vocês estão me magoando. Mas não é porque vocês estão tristes, é porque vocês estão tentando me tirar de um propósito que eu já estou trilhado para aquilo. Que a gente, de fato, irmão, possa fazer reflexões em coisas simples da nossa caminhada cristã. A gente, de fato, vive um evangelho que, de fato, transforme as nossas vidas, mude o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração. Cada dia mais se incomodar com a nossa maneira de servir. Será que, pastor sempre comentando aqui, faça perguntas, né? Será que o nome que eu estou carregando, um cristão, a gente fala para as pessoas, você é crente? Você é cristão? Eu sou cristão, sou crente, sou cristão, sou da igreja tal, né? Mas só o nome. Só o nome. Isso me rasgou, meu irmão. Me rasgou, assim, quando eu estava lendo, meditando, eu falei, meu Deus, me ajuda a te servir com sinceridade, a ser honesto diante do Senhor. Me ajuda. E aí a nossa oração tem que ser essa. Nos quebrarmos diante do Senhor. Falar, Senhor, me ajude a ser pronto. Para que qualquer demanda que chegar na minha mão, eu estar disponível. Porque não é dinheiro muitas vezes, é tempo. É obediência. É ser confrontado, exortado e eu falar, amém. Para crescimento nosso. Para que a gente se fortaleça cada vez mais nessa verdade. Para que no dia que estivermos diante do Senhor, a gente seja ouvir o nosso nome. Vem bendito do meu Pai. Vem bendito do meu Pai. Amém? Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Que o seu coração e sua mente estejam focados nesse local para ouvir essa verdade.